E aí, tudo bem? Eu sou o Rafael do blog Meu Bolso Cheio do Gestão Essencial. Eu vou falar hoje com você sobre uma dúvida que muita gente já me perguntou quando o assunto é investimentos e que você quer aí atingir três tipos de situação. As pessoas querem investir pouco dinheiro, a partir de R$ 500, por exemplo. As pessoas querem ter segurança, quando você quer ter segurança no investimento, e quando você quer ter liquidez. De repente é um dinheiro que você está lá com ele parado, você quer colocar ele para render alguma coisa, só que você precisa de liquidez, que pode ser um dinheiro que você de repente precisa a qualquer momento e tem que ter como sacar. Quando a gente fala dessas três situações, o que vem principal para nós em investimentos, talvez os dois tipos principais de investimentos, são esses que eu vou citar aqui, que é a poupança e o CDB. Eu vou fazer um paralelo entre 4 características entre esses dois tipos de investimentos para que você seja capaz depois tomar a decisão e ver qual que é melhor para você, qual que se enquadra melhor na sua realidade. Então nós vamos falar aqui de rentabilidade, vamos falar de tributação, da liquidez e da segurança desses dois tipos de investimentos. Eu vou dar ainda aqui, fazer também algumas simulações práticas para que a gente veja como é que funciona isso na prática. Então, quando a gente fala de rentabilidade de poupança, a gente tem duas situações. Uma situação é quando a taxa Selic meta ela está abaixo de 8,5% ao ano. Lembrando que a taxa Selic é aquela taxa básica da economia. Então, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% dessa taxa Selic. Nesse caso, então, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Atualmente, a taxa Selic meta está em 12,25% ao ano. Nessa situação, que é a nossa situação atual, a poupança ela tem uma rentabilidade fixa de 0,5% ao mês, mais a TR. TR é o que a gente chama de taxa referencial. Ela foi criada há um tempo atrás como uma forma de correção monetária do dinheiro. É como se fosse uma espécie de correção em função da inflação, né? Você tem um plus aqui para o seu dinheiro não perca para que o seu dinheiro não perca o valor no tempo. O que hoje acontece que está muito fora da realidade. A TR, para você ter uma ideia, ela está em torno de 0,1%. A inflação hoje está muito acima disso. Então, basicamente, se você tem um dinheiro na poupança hoje, você está tendo uma rentabilidade em torno de 0,6% ao mês. No caso do CDB, a rentabilidade ela é um pouco diferente. A gente tem basicamente os principais dois tipos de CDBs. Um que seria o pré-fixado. O pré-fixado é o quê? É um CDB que você vai colocar R$ 1.000 hoje e você já vai saber que vai resgatar 1.200, por exemplo, daqui X tempo. O banco já vai te dar uma rentabilidade pré-fixada naquele período que você vai ter que deixar o dinheiro bloqueado nesse CDB. E o que nós vamos focar aqui, que é o mais comum, é o pós-fixado. Por que é CDB pós-fixado? No caso do pós-fixado, normalmente o CDB ele é atrelado a algum indicador econômico, que no caso o mais comum é o CDI. Então o que acontece nesse caso? Quando você vai aplicar, por exemplo, R$ 1.000 no CDB atrelado ao CDI, que é o CDBDI, que a maioria dos bancos tem um CDB com esse nome. O banco te fala assim, olha, eu vou te pagar 80% do CDI ou 90% do CDI. Então essa taxa ela é pós-fixada. Por quê? É um percentual atrelado a um indicador. Então, na hora que o CDI variar, a sua rentabilidade também vai variar de acordo com a variação desse indicador. Em relação à tributação, a gente tem duas situações, né? No caso, poupança e CDB. No caso da poupança, ela é isenta de tributação, ou seja, se você tiver 0,6% de rentabilidade na poupança, ela já é uma rentabilidade líquida. Não tem tributação nenhuma, não tem imposto de renda nem nada. Obviamente que nós não estamos considerando aqui que existe a inflação, né? Estamos falando de rentabilidade líquida, mas não é uma rentabilidade real considerando a inflação.
No caso do CDB, a gente tem dois impostos aqui que podem incidir sobre o CDB. O primeiro é o IOF. O IOF ele incide em aplicações que você deixa por menos de 30 dias. Ou seja, se eu colocar um dinheiro no CDB hoje e deixar por 15 dias e resgatar, eu vou pagar um IOF sobre o rendimento desse período. O IOF ele pode comer o seu rendimento, mas ele é sempre sobre o rendimento, ou seja, você não vai perder dinheiro por causa do IOF, entendeu? E temos também o imposto de renda, o IR. O imposto de renda ele é decrescente em função do prazo da sua aplicação. Ele vai de 22,5% para aplicações até 180 dias, depois ele cai para 20%, de 181 a 360, 17,5% se você deixar de 361 dias a 720 dias, e chega a 15% a alíquota do imposto de renda para aplicações superiores a 721 dias. Então está aí a tributação da poupança e do CDB. Em relação à liquidez, as duas aplicações elas oferecem basicamente, né, a mesma liquidez. A poupança, se você depositar um dinheiro hoje, você já consegue resgatar. Ou seja, a poupança ela é totalmente líquida. Você pode depositar lá agora, daqui 10 minutos lá e tirar o dinheiro. No caso do CDB, normalmente, geralmente, é D+1. O que significa isso? Você vai colocar um dinheiro no CDB hoje, você consegue resgatar a partir de amanhã. O interessante disso aqui é que o que acontece? A poupança ela só paga rentabilidade na data de aniversário. Ou seja, você tem que deixar o dinheiro no mínimo um mês na poupança para que você tenha os juros daquele mês todo, daquele período. No caso do CDB, não. Se eu aplicar o CDB, no CDB hoje, daqui 2 dias eu for lá resgatar, eu já tenho rentabilidade desse período. O CDB, a rentabilidade dele é diária. Então é uma vantagem em relação à poupança. Então mesmo que você pague IOF por resgatar antes de 30 dias, você pode ganhar alguma coisa no CDB e na poupança não tem rentabilidade antes de um período fechado, né? Só na próxima data de aniversário, que é geralmente um mês após a aplicação. Em relação à segurança, também as duas aplicações, esses dois tipos de investimento, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e instituição financeira. Então, se você tem até 250 mil em um banco, tanto na poupança quanto no CDB, você tem basicamente a mesma segurança. Então, não é a segurança desse investimento que vai te fazer optar por um ou pelo outro. Os dois têm a mesma garantia do Fundo Garantidor de Crédito. No caso de falência do banco, esse fundo garante o seu dinheiro. Certo? Então, as 4 características principais que fazem você tomar a decisão entre o poupança ou o CDB são esses aqui. Agora nós vamos passar para algumas simulações práticas, só para você ter ideia de como que fica isso aqui na prática mesmo, né? Como que você pode decidir, tomar uma decisão de colocar o dinheiro num ou no outro. Supondo aqui que você pega um valor de R$1.000, né, para colocar na poupança ou no CDB. Eu vou pegar aqui que eu anotei as taxas, a rentabilidade do mês de janeiro de 2015. Então, em janeiro de 2015, a gente teve uma taxa referencial. Essas taxas todas são fontes do Banco Central, você pode consultar no site do Banco Central. A gente teve uma taxa referencial de 0,101%. O que significa isso? Que se você colocou um dinheiro na poupança nesse mês, você teve uma rentabilidade de taxa referencial mais 0,5%, que vai dar 0,601% de rentabilidade no mês de janeiro. Se você aplicou um dinheiro em 3 de janeiro, um mês depois você resgatou na poupança, sua rentabilidade líquida foi essa. No caso do CDB, aí varia, porque o banco, por exemplo, se você aplicar no banco, ele te falar, eu estou te pagando 80% do CDI, eu peguei lá que a taxa CDI em janeiro foi 0,92%. Então, quando você faz 80% de 0,92,
a gente tem que a rentabilidade bruta do CDB foi 0,736 no mês de janeiro. Só que, como eu falei lá atrás, o CDB ele tem o imposto de renda. Se eu deixar 30 dias, a alíquota é a mais alta, é 22,5%. Então, se eu tirar aqui 22,5%, eu vou ter uma rentabilidade líquida de 0,5704% no CDB. Ou seja, se o meu banco me pagar, na verdade, em janeiro desse ano, se eu tive um CDB em que o meu banco estava me pagando 80% do CDI, a rentabilidade dele estava menor do que a da poupança naquele mesmo período, considerando que eu resgatei os dois aqui com um mês. Porque depois de um prazo, esse imposto de renda vai caindo, né? Pode ser que o CDB passe a ficar mais interessante do que a poupança. Tem também o caso, vamos supor que o banco fala que te pagou lá 90% do CDI de janeiro. Considerando essa realidade, aí provavelmente já vai inverter aqui a figura. Por quê? 92% do CDI, 90% do CDI, que é 0,92 em janeiro, daria uma rentabilidade bruta de 0,828%. Se a gente pegar o imposto de renda e tirar, que é 22,5%, daria uma rentabilidade líquida de 0,6417%. Pode ver que aqui já mudou de figura. Se o meu banco me oferecer 90% do CDI, nessa data, eu teria ganho mais colocando dinheiro no CDB. Então é basicamente isso. Com essas informações, você já é capaz de tomar a melhor decisão para você. O que é interessante aqui também é que a maioria dos bancos eles oferecem a possibilidade de você colocar o dinheiro, tanto em CDB quanto em poupança, como se fosse uma conta remunerada. Como que funciona isso? O dinheiro ele fica investido, rendendo juros para você, só que qualquer débito que ocorre na sua conta, o sistema do banco já resgata automaticamente aquilo para cobrir o saldo da sua conta corrente. É muito bom porque se você tiver com o dinheiro parado em conta, aquele que você não está tendo nenhum tipo de rendimento, se você coloca, por exemplo, no CDB, que é diário, e o dinheiro ficou lá por 15 dias, você sacou da conta, precisou usar o dinheiro, você teve a rentabilidade daquele período. Né? Você pode ter ganhado aí alguma coisa, né? Mesmo que seja pouco, você deixou de ter o dinheiro parado na conta sem render nada. Certo? Muito obrigado por me assistir. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou esclarecer. Muito obrigado mais uma vez e até nosso próximo encontro.